Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui a nova página do Lenças, a atualização que a gente fez na parte visual dele, no design. A gente deixou ele um pouco mais intuitivo. Agora o uso dele está um pouco mais simples, um pouco mais direto, é mais prático para usar. Agora eu vou mostrar para vocês um dos menus, né? A gente fez a atualização em vários deles, tá? E a gente vai fazendo vídeos, vou mostrando aos poucos. Primeiro eu vou mostrar então a primeira atualização bem legal que teve, que foi a questão das calculadoras. Esse aqui todas as versões do Lenses têm acesso, tá? Então essa primeira aqui, antes ela era dividida em três páginas. Era dividido para lentes de visão simples, lentes de visão para perto e multifocais. Agora as três estão inclusas no mesmo menu, ou seja, mais prático e rápido ainda. Então quando a gente clica nele, o que acontece? A primeira impressão que a gente tem aqui em cima, tipo de lente, aguardando dados. Então ele está aguardando você inserir alguns dados para ele te falar o que é, tá? Então aqui, por exemplo, a gente começa a colocar o grau. Ele já fala o que é visão de simples para longe. Mas vamos completar o grau aqui. Vamos colocar uma receita. Uma receita talvez normal de dia a dia. 90, 77. Aqui a gente pode colocar uma DNP também. Isso aqui eu vou, daqui a pouco eu desço pra cá. Mas enfim, eu terminei de colocar a parte básica da receita. Então ele já nos mostra qual que é o veredito, a parte principal da receita. Agora vamos supor que tem uma adição na receita. Então a gente só vai clicar aqui, tem adição. Aqui a gente vai colocar a adição que está na receita. Vou botar 2 de adição. Então aqui em cima, ó, ele já detectou que é multifocal. Então aqui já é um direcionamento, uma segurança maior para quem está iniciando na ótica. No momento que tu digita, vocês viram que isso é coisa de segundos. Em 20 segundos isso aqui está pronto. Então, quando você tem essa segurança na mão, a venda fica fácil. Tá, vamos continuar. Então foi colocado a adição, foi colocado a receita ali em cima, as dioptrias. Aqui a gente pode colocar algumas informações adicionais, caso na conversa com o cliente ele já tenha te passado alguma coisa. Sensibilidade ao sol, por exemplo, 7 horas, 8 horas de uso de tela ao dia, né? E aqui a gente já pode colocar o nome do cliente. Então, aqui eu vou colocar o cliente sobrenome. A gente já pode ter o acesso depois a esse perfil, né? Então aqui a gente vai clicar em processar. Eu tô fazendo, tô preenchendo e mostrando para vocês. Então aqui tá demorando um pouco. Mas esse processo aqui, pessoal, é 20 segundos para fazer. É muito rápido. Ele já traz, então, para nós uma análise completa. É uma lente multifocal que tá ali que o cliente necessita. Então a prescrição, já com a, digamos aqui no caso, miopia, cilindro, astigmatismo, né? Junto com os seus respectivos eixos. A adição. Esse aqui em cima seria o resuminho, né? Do que a gente tem. Pra gente lembrar depois se a gente for falar alguma coisa pro cliente. Aqui é a DNP. E aqui começa já a informação útil. Muito útil. O índice de refração recomendado. Então aqui tu pode já guiar o cliente. Tu já pode saber qual que é o orçamento que ele quer gastar ou que ele gostaria de investir no óculos. Então aqui a gente já tem uma opção premium, opção intermediária e opção econômica. Pessoal, é outro detalhe. Se o cliente fizer questão, esse grau aqui, botar uma lente melhor ainda, um índice 1.67, tudo bem, pode colocar. Mas para esse caso que a gente colocou aqui, esse é digamos, o melhor custo-benefício daquele caso. Então, se ele botar 1.60 aqui, tá ótimo. Entendeu? E aqui ele vai indicar também
o formato da armação, que nesse caso aqui pode ser qualquer um, tá? Eu vou fazer outro depois pra vocês verem a diferença. E aqui, como ele tem cilindro, ele já está indicando aonde que vão ficar as massas maiores na lente. Só que aqui, ele dá liberdade para nós escolher qualquer armação, porque o grau do paciente não é tão elevado. Até por isso que o índice 1.60 aqui tá mais do que bom, tá perfeito. Porque acima disso, a curva, ela não vai ser tão diferente. Se fosse um grau alto, a curva na borda ela vai ficando cada vez maior. É uma curva muito evidente. E em graus mais baixos, a curva não cresce o suficiente. Então aqui, resumindo, a gente pode escolher o formato que a gente quiser, o material que a gente quiser. E aqui ele dá uma indicação também de altura mínima, tá? Tratamentos recomendados. Então aqui ele já passa para nós os tratamentos básicos, tá? Então assim, essa receita aqui é para um cliente um pouco mais fácil, é uma venda um pouco mais tranquila, ainda mais para quem está começando. Mas vamos voltar agora, tá? Deixa eu só conferir uma coisa. Aqui, ó. Se a gente entrar no Lensas rápido, entra no menu histórico, aqui tu já tem um acesso àquele cliente com algumas indicações, tá? Do que ele faz, do perfil dele. Aqui mostra também o dia que a gente fez que a gente montou esse perfil aqui. E já mostra também a receita dele, o olho direito, o olho esquerdo, os dados. E se eu clicar aqui, ele vai puxar a análise de volta. Então eu vou ter acesso de novo à análise, ao tipo de armação, o desenho da armação. Eu vou ter aquela análise de volta. Então se eu fizer e ele volta daqui 2 dias, é só eu puxar de volta, tá? Mas eu vou fazer aqui uma nova consulta, cliente novo. Então aqui, vamos supor que é um caso já um pouco mais difícil, tá? Vamos supor que é uma visão assim bem complexo, que já é um caso assim que um vendedor iniciante teria muita dificuldade. Até porque o valor dessas lentes aqui também já são bem diferentes. Eu vou manter um eixo próximo de 180 nos dois, tá? No caso 0 e 180 é a mesma coisa que na ótica. Então eu vou manter esse 175 e aqui 11. Vamos deixar assim. ADNP eu vou botar aqui também, uma faixa um pouquinho maior. Esse aqui eu vou deixar sem adição, tá? Uma pessoa que não tem necessidade de adição ainda, mas tem sensibilidade ao sol e usa 9 horas por dia. Então aqui vamos colocar cliente 2. Sobrenome, vamos deixar o 2 aqui. Processar a lente. Então aqui, olha só. Aqui ele já dá o resuminho para nós, né, do grau. Olha só o que acontece aqui. A econômica para esse caso 1.60. Dá para colocar menos? Dá. Só que o óculos não vai ficar bom, vai ficar pesado, vai ficar aquele efeito, quase uma distorção aqui. Dependendo da armação, o cliente não consegue adaptar ou não vai conseguir enxergar na parte de fora da armação, porque a curvatura do grau que a própria pessoa precisa, que o olho da pessoa precisa, ele gera tanta curva que distorce a visão naquele canto. Então é uma parte perdida. O cliente, eu quero uma armação grande para ter o campo de visão maior. Tu só vai conseguir o campo de visão maior se tu pegar um índice de refração maior e ainda ajustar. Porque não adianta, eu não me importo de pegar um índice de refração menor, mas eu quero uma armação grande. Não dá para montar, mas o resultado não vai ficar bom. Não é só estético. O que o cliente vai sentir é distorção a periférica na lente. É horrível. Ainda mais um caso desse com astigmatismo. É um resultado assim impraticável. Então aqui na econômica começa 1.60, intermediário 1.67 e sobe até 1.74.
1.74 aqui é o ideal. Claro, se a gente tivesse índices maiores ainda, seria talvez interessante nesse caso, né? Mas, voltando, olha outra coisa, pessoal. Aqui, para quem entende um pouco de ótica, já pegou o que aconteceu aqui. Já entendeu. Agora, para quem não conhece, a pessoa que não conhece já vai saber. Ó, eu tenho que vender uma armação nesse estilo, né? Como o cilindro da pessoa é bem alto, bem relevante para esse caso, o que acontece? O eixo tá próximo de 180. O que acontece? As massas vai para cima e para baixo. Então a gente tem que cortar fora essa parte porque é distorção. Então se a gente cortar a parte certa da lente na armação, pegar um índice bom, que é o que está indicando aqui nessa página, o cliente vai sair satisfeito com o resultado. Então, uma pessoa com experiência talvez já saberia o que oferecer, mas uma pessoa sem experiência que vai seguir essas 3, 4 orientações pontuais e vai vender um óculos muito bom para esse caso. Perfeito, na verdade, né? Eu vou fazer uma nova consulta. Acho que um último exemplo aqui. Esse aqui é um caso também mais chatinho, tá, pessoal? Um astigmatismo bem alto aqui. E agora, eixos. Eixos mais complicadinhos. Aqui é bem complicado, tá? Tem em alguns casos, até quem tem mais experiência na ótica fica pensando, o eixo tá aqui, a massa tá ali, não sei o que, e começa a pensar nisso. Então aqui, ó, ele dá uma resposta direta para nós. Vocês viram que aqui o índice é similar ao caso de antes, porque a dioptria é bem próxima. Mas os eixos aqui, eles nos pedem outra coisa. Porque aqui não tem o que fazer. Se eu pegar uma armação fininha aqui, essa aqui eu estrago ela. Porque ele vai deformar a parte de dentro e de fora. Então aqui não tem o que fazer, a não ser uma armação redonda. Ou mais redonda possível, né? O formato. Aí, claro, né? Usar armação de acetato aqui, se a gente usar um metal, a gente também vai estar colocando uma lente muito espessa na armação de metal, que tem várias contraindicações para esses casos, né? Mas, assim, esse menu aqui, ele te aproxima do melhor óculos possível, da venda perfeita. Então, tu sempre vai clicar aqui, precisou acessar o histórico, tá aqui, ó. Cliente 3, cliente 2, cliente sobrenome, né, que é o cliente 1. Com as indicações, tá? Aqui não tem perfil que a gente não colocou as indicações, né? A gente só colocou o grau. Mas eu posso clicar aqui em cima. Isso. Tem uma travadinha na internet aqui. Mas ó. Eu posso clicar aqui em cima e ele vai abrir já o perfil. Então, esse seria o menu atualizado, tá? Esse menu aqui, pessoal, é bem rápido, prático. Coisa de 20 segundos. Pega a receita do cliente, transpõe ela aqui nesse menu e ele já vai te apresentar a melhor opção para aquele caso. Usando isso aqui nas vendas, não tem como vender o óculos errado.